O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta de DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea. Todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia, que coisa boa. Um Almoçando com a Notícia que leva assuntos de interesse do cidadão. Tudo que é de interesse do cidadão, da sociedade de modo geral, nós estamos fazendo questão absoluta de trazer para esse programa e para o bate-papo. Então, hoje é um deles. Nós temos 10 convidados à mesa para tratar de um assunto importantíssimo. E eu vou pedir ao mentor intelectual do programa de hoje, o meu querido companheiro, inclusive de diretoria no Tribunal de Contas, Kerstin Eltek, diretor de TI, para que ele diga exatamente a grande abordagem desse programa. Tudo bem, Kerstin? Que bom, obrigado por ter trazido esse pessoal para cá. Primeiro eu agradeço pela oportunidade do espaço que o seu programa está dando para um tema tão importante, que é dados abertos. Dados abertos nós vamos discutir aqui com os maiores especialistas do Estado, e no Estado tem muitos, cara, mas são os maiores especialistas sentados aqui. Alguns fornecem dados abertos, mas a gente vai discutir o que é dados abertos. Nós vamos discutir, todos fazem dados abertos, se a sociedade quer que tem a ver com isso, não é isso? Nós vamos discutir esse tema, mas tentando colocar isso para a sociedade, na linguagem que ela entenda. Exatamente. Isso é o mais importante. E essa é a nossa maior dificuldade aqui. Primeiro, agradecendo e colocando assim a cada participante dessa discussão, né, a oportunidade de colocar o positivo e o negativo, as ações que foram feitas, o que é que precisa ser feito ainda. O caso de sucesso é um caso que, será que por ter sido feito, parou por aí? Será que nós devemos dar continuidade àquelas ações? Será que o que está faltando, né? Vamos falar de simpósios, vamos falar de eventos, vamos falar de tudo. Então, o início é dados abertos e outros temas vão ser colocados aqui. Muito bem, então vamos fazer uma coisa.
Pois não. Como o público, a sociedade está querendo definição logo sobre o tema do programa, que é dados abertos, eu vou passar o microfone para o Tiago Ávila, que é professor universitário e pesquisador de dados abertos. Então, ninguém melhor para dar uma definição logo para o nosso público. Tudo bem, Tiago? Que bom receber você. Tá ligado, tá tudo ligado. Aqui não faz sonzinho, não. Agora tá ligado. Geraldo, obrigado mais uma vez pelo convite. Nada, que isso. Prazer. Está falando de um tema tão atual, um tema tão moderno, que são os dados abertos. Certo? Eu até comentava aqui como esse assunto chegou rapidamente, né? Para a pauta, vamos lá. O que são dados abertos? Os dados abertos são aqueles dados que ele tem que atender a 3 leis. Que leis são? Primeiro, um dado para ser aberto ele tem que estar disponível na internet. É a primeira questão. A segunda lei é que ele, além de estar disponível, ele tem que ser processável por máquina, processável computacionalmente. Ou seja, não basta um dado estar na web como um arquivo do Word, como uma página HTML. Ou seja, ele tem que permitir que outros recursos computacionais processem aquele dado. E por que isso é importante, Geraldo e telespectadores e colegas da mesa? Porque hoje o volume de dados que nós temos na internet é tamanho que nós, pobres mortais, pobres seres humanos, não temos mais capacidade de processar tudo isso. Aí se um dado está num formato aberto, ele permite que outras tecnologias processem aqueles dados e possam gerar inteligência, possam gerar informações para acompanhar como é que o governo está atuando, informações que possam proporcionar negócios. Ou seja, recapitulando, primeiro, o dado tem que estar na web, ele tem que ser processado computacionalmente, e terceiro, não pode existir nenhum dispositivo legal, nenhuma lei que impeça a reutilização daqueles dados. A reutilização, vamos traduzir melhor. Reutilização é quando você eu vou pega... à web e eu encontro dados abertos ali, por exemplo. Vamos lá, eu quero... Começa a sair aqui, estatística de violência aqui na região da Pajuçara. Ok. Eu quero entender por que isso está acontecendo. Eu vou lá na educação, pego os dados abertos de educação, por exemplo, e cruzo com os dados das ocorrências de segurança. Certo. O que é que eu posso de alguma forma correlacionar? O nível de educação daqui do entorno da Pajuçara está uma educação satisfatória? Porque provavelmente, se não está, aquilo pode contribuir para a violência. Outra coisa, um outro dado pode ser cruzado. Como é que está a situação da iluminação pública? A iluminação pública aqui está adequada? Ou seja, quando eu cruzo educação com iluminação pública, eu posso começar a descobrir fatores que causam violência. Esse é o reuso, Geraldo. Perfeito. Então, essa é uma possibilidade que a sociedade pode aplicar apenas pesquisando em termos de web. Ela tem acesso a todos os dados abertos de modo geral? Ou seja, eles são abertos? Boa pergunta. Essa pauta dos dados abertos é um assunto que ele vem crescendo mundialmente, também no Brasil. Hoje o Brasil ele tem um portal central, que é o portal Dados.gov.br, é www.dados.gov.br, que é administrado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que hoje é o nosso catálogo central. Entretanto, vários estados já têm desenvolvido os seus portais estaduais de dados abertos, como é o caso de Alagoas. Certo. Alagoas hoje, através da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão, ele tem o Alagoas em Dados e Informações, que é o catálogo de dados abertos do Estado. Perfeito. Além desse catálogo de dados abertos, a gente também tem os portais de transparência. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Lógico. Dados abertos não é um tema novo e os governos, principalmente, ainda estão num processo de abertura dos dados. Ou seja, de implantação, abertura. Implantação. Existe alguma resistência? Muita. E aí eu vou deixar para alguns colegas aqui Muito da bem, Cefaz então falar, o Álvaro. Exatamente. O Álvaro, pronto. O Álvaro, que é da Jusceal. Tudo bem, Álvaro? Prazer enorme receber você. José Álvaro de Oliveira, Jusceal. Isso. Como vai você? Tudo bem, graças a Deus. Prazer grande. Jusceal, para quem não sabe, é a Junta Comercial do Estado de Alagoas. Isso mesmo. Muito bem. Agora eu quero saber por que ele indicou você nessa pergunta. Boa, né? Não, é porque basicamente hoje quase todo mundo olha os grandes centros de informações como um grande, ou vamos dizer assim, a base para que a gente consiga chegar a todas as outras informações necessárias. Ou seja, o princípio do cruzamento. Justamente. É isso aí? Porque quando a gente fala, por exemplo, vamos fazer um cruzamento na área de negócio, a gente pensa logo em várias instituições, ou em algumas instituições. Certo. Juntas comerciais, a gente pensa em Receita Federal, a gente pensa na própria base de dados
dos municípios, no caso daqui do estado, a base de dados realmente que a Cefaz tem de dados sobre a questão de pessoas, como é que está aquela questão fiscal, financeira, para ter um indicador, às vezes, quando você vai fazer a implantação do negócio, saber se aquele negócio é viável, às vezes, até mesmo do município, quando você saber quantas empresas funcionam naquele mesmo segmento, naquela mesma área. Então, quer dizer, então quando a gente fala, então todo mundo olha, às vezes, para um certo órgão, ou um certo local de fomento de negócio, certo, como base. Ok. Hoje é vista na junta comercial como base porque tudo nasce na junta comercial. E certo? E morre na junta comercial. Como tudo nasce na questão fiscal na Cefaz e morre na Cefaz. Exatamente. Como também questão de viabilidade, onde vai funcionar alguma empresa, nasce na prefeitura, morre na prefeitura. Exato. Então, ou às vezes no judiciário, quando é aberto um processo. Claro. E depois, quando é finalizado, que é transitado e julgado, que também morre lá. Então, perfeitamente. Então, de acordo com a visão que é vista, às vezes na associação que a gente faz, é que a gente tem aquilo como base. Certo? Então, hoje o grande foco, o grande fomento hoje são as bases cadastrais, da onde surgem as informações para negócios. Porque hoje o Brasil está numa recuperação muito forte na questão empresarial, então ele visa muito a questão empresarial. Eu vou provocar, inclusive, se você me permite, eu vou provocar o Jorney por uma razão muito simples. Que você colocou que serve os dados servem até para um desenvolvimento econômico empresarial, certo? E hoje ninguém vive sem pesquisa, papel está aí. Então eu pergunto a você, até que ponto, meu caro Jorge Neri, obrigado por ter Jorge Ney, e obrigado por. É porque é Jorge Ney Neri. Né? Isso. Muito obrigado por ter vindo. Até que ponto esse cruzamento das informações que já vem através da judicial ajudam também a FAPEAL a chegar num determinado momento e dizer, epa, esse negócio aqui está precisando de pesquisa, esse âmbito do governo está precisando de pesquisa. Sete, era um prazer estar aqui com todos. Prazer é nosso. E assim, sempre bom estar discutindo Alagoas para os alagoanos. Na verdade, hoje a FAPEAL, ela vive de pesquisa, de demanda de pesquisa, não só de mercado, como hoje também pesquisa da academia. Claro. Então, assim, hoje a gente entende que, por exemplo, toda vez que um nicho de mercado ele aparece, a gente tem hoje um edital de subvenção, então a gente aporta recursos para que aquele ambiente desenvolva. Então a informação é sempre bem-vinda. Por quê? Porque a informação ela vai gerando dado, uma massa crítica, e a gente vai construindo editais cada vez mais focados em resultados para o estado de Alagoas. Esses editais, eles contêm o quê? Contém geralmente assim meios de negócio. Por exemplo, tecnologia é um ambiente, né? Saúde é um ambiente. Você hoje está munido devidamente de dados que mostram o crescimento da tecnologia no estado de Alagoas? Em parte sim, porque hoje como a gente trabalha relacionado com o ITEC, com outros órgãos do estado que fomentam tecnologia, a gente termina acessando esse tipo de informação e gerando dados consistentes. Então isso que está acontecendo aqui é o que acontece no dia a dia, que é a grande união. Exatamente. Em prol da tecnologia. Exatamente, a gente está sempre trabalhando em conjunto, né? Sempre pesquisa, aplicação, sociedade, tecnologia, ciência, comunicação, inovação, tudo envolvido num processo de construção da informação. Eu queria conversar com o Williams Lourenço Alcântara, que é o responsável pelo simpósio Alagoas de Dados Abertos. Tudo bem, Williams? Tudo bom. Que bom você aqui. E até explico por que eu saio desse assunto aqui, direto para você. Até que ponto, primeiro você explica o que é o simpósio, que já vai para o segundo ano, não é isso? É isso? Não. Segundo dia. Segundo dia? Segundo dia do evento. Segundo dia do evento, que está acontecendo agora. E até que ponto esse simpósio vai fazer com que as pessoas comuns, as pessoas de negócio e etc., podem começar a se inteirar desse grande trabalho que é feito por vocês? Bom, boa tarde. O objetivo do simpósio foi exatamente mostrar à sociedade que há em dados abertos uma oportunidade de gerar transparência, inovação e empreendedorismo com os dados abertos. Então, dados abertos é um tema que surgiu recentemente e a sociedade ainda não está gerando tanta demanda para os órgãos governamentais publicarem seus dados. Então, nós precisamos avançar e levar essa demanda para a sociedade. Avançar de que maneira?
avançar mostrando à sociedade como ela pode usufruir disso, as oportunidades que tem utilizando dados abertos. Então vocês fazem um trabalho todo desses, um trabalho de base, mas falta divulgação para a sociedade? Isso, estamos começando nisso. Enxergamos essa carência. Porque é fundamental. Exato. Não adianta nada, eu tenho um negócio aqui, eu queria saber por onde vai, mas me falaram que tem um tal de dados abertos, e por onde é que eu começo, e por onde é que eu não começo. O simpósio está fazendo isso? Isso, perfeito. O nosso objetivo é exatamente esse. É mostrar às pessoas, apresentar o que são dados abertos, onde obtê-los, os dados governamentais, não só governamentais, mas dados, tem empresas também abrindo dados. Claro, de um modo geral. Isso é apresentar as oportunidades para a sociedade para que ela gere demanda utilizando dados abertos. Muito bem. E qual é o seu público-alvo lá? São pessoas são profissionais e estudantes de administração, tecnologia e jornalismo. Muito bem. Que tipo de discussão você está encontrando mais forte no simpósio? Olha, as pessoas buscam muito a oportunidade de gerar um negócio a partir daquilo, mas também de impactar a sociedade, gerar algo que tem uma contribuição social, não só gerar negócio a partir disso. Então, claro, a sociedade conhece os problemas que ela enfrenta e ela vê e pode enxergar em dados abertos, vou cruzar diferentes bases de dados e vou resolver o problema que eu tenho no dia a dia e de milhares de pessoas também. Vamos tentar dar um exemplo assim, muito doido, tá? Como, por exemplo, transporte urbano. Dados de GPS, empresas de ônibus têm um GPS nos ônibus e a partir do momento que aqueles dados são públicos, as pessoas podem desenvolver suas próprias soluções. Então, calcular diferentes rotas para ajudar quem não conhece a cidade a se locomover. O que eu queria, que é exatamente isso. O que vocês, de um modo geral, fazem é proporcionar à sociedade a busca de soluções coletivas. De um modo. Exato, é isso? Exato. É isso? Isso, exato, perfeito. Eu acho que esse é um caminho fantástico, não é? Deixa eu conversar com o Igbert, que é da UFAL. Tudo bem, Igbert? Exato, tudo bem. Que coisa boa você com a gente. Obrigado, Geraldo. Bittencourt. Isso, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de tocar também em 3 exemplos para destacar a importância que se tem nos dados abertos. Certo. Primeiro exemplo com relação a até dados de pesquisa. A gente viveu e vive hoje um problema seríssimo, que é o problema da Zika, ou da chikungunya. Perfeito. Como é que esses dados podem apoiar? Por exemplo, pense em, uma vez que você tem esse tipo de problema, como é que a gente pode saber quem são os especialistas aqui em Alagoas ou no Brasil que podem ajudar a identificar ou fazer pesquisa naquele tema? Ok. Então, uma vez que você tem esses dados organizados, distribuídos e disponibilizados, você consegue levantar essas informações para resolver um problema social. Para que a própria saúde do governo tenha balizamento para cuidar do problema. Exatamente. Muito bem. Agora, você tem então, aí eu aproveito para perguntar, você tem hoje um banco de dados abertos que mostra os profissionais que estão trabalhando na área de pesquisa nesse assunto Zika? Começou a ter, inclusive a FAPEL já está trabalhando nisso, é uma iniciativa fantástica da FAPEL, onde começa a levantar, eu acho que o próprio Ney pode falar disso daí, mas começou a levantar, através do currículo Lattes, esses pesquisadores e as competências que eles têm. Eu vou jogar um assunto aqui em cima da mesa, porque eu ouvi hoje, não me detive demais para ouvir, eu estava de passagem, mas eu ouvi hoje que pesquisadores começam a descobrir, ou a pesquisar, que o pernilongo tem a mesma ação do Aedes aegypti em relação à Zika. Já sabe de alguma coisa sobre isso? O caminho que se faz para descobrir isso daí é através de experimentos controlados para saber o comportamento que existe entre esses dois insetos. Mas, para que isso consiga ser feito em larga escala, pense, por exemplo, o caso do Brasil, onde você tem diferentes focos do Aedes. E como é que você faz para saber se isso daí é um padrão no Brasil inteiro? Só tem como fazer isso daí com a abertura de dados, com um trabalho colaborativo de diferentes pesquisadores, de diferentes estados, fazendo esse levantamento e tentando investigar se existe um comportamento em todo o país. Ou seja, há que haver uma iniciativa para juntar vocês todos. Claro. A verdade é essa. Claro, montar uma rede de pesquisa, um ponto. Segundo ponto é trabalhar a publicação desses dados para que comece a haver um consumo desses dados de forma útil para a sociedade. Aí, de fato, você consegue ter
ter um resultado efetivo, onde a sociedade se beneficia dos resultados da abertura de dados. Falta uma... Agora você falou em publicação, me lembrei que quando se descobre algo em medicina tem que estar publicado devidamente numa revista científica, não é isso? Falta uma revista científica ou tecnológica que dê vazão a esse tipo de trabalho que vocês fazem? Acredito que não. Eu acho que o Brasil e o mundo tem muitas revistas disponíveis. O que precisa é dar mídia para isso daí. Um problema seríssimo que tem aqui no Brasil, que países como os Estados Unidos, por exemplo, não cometem esse erro, é que uma vez que você tem aquela pesquisa de base que usa esses dados abertos, que gera resultados relevantes, ele não recebe a atenção que deveria receber. Muito então bom. Isso é um caminho Deixa eu viável. conversar com o meu velho amigo Luiz Eugênio, que é o superintendente do ITEC. Tudo bem, Luiz Eugênio? Tudo bem, tudo bem, Geraldo. Que Tudo bom, tranquilo. hein, receber você aqui. Obrigado. Agora, propositadamente, eu fui deixando você e o nosso amigo Tássio, né? Não, Tássio. Não. Tássio também. Tássio também. Não, Tássio também. E o nosso amigo André. Você antes deles ainda, mas foi proposital, vocês vão entender. Meu amigo ITEC, tudo isso que está acontecendo, essa questão de dados abertos, começou sempre com uma instituição como o ITEC, certo? Certo. Que tem que ter tecnologia suficiente para absorver esses dados. Como vai o ITEC em relação a isso? Olha, o ITEC vai relativamente bem. No caso dos dados abertos aqui do estado de Alagoas, capitaneado aí pelo Tiago na Secretaria de Planejamento, os dados estão todos hospedados no ITEC. Agora, isso é um processo contínuo, porque, graças a Deus, é um processo que tem melhorado tempo a tempo. Então, a infraestrutura do ITEC também precisa acompanhar perfeitamente. essa situação, porque se não é uma coisa que vai ser absoluto, tá bom agora e vai continuar bem para sempre. Com o aumento da demanda, com o aumento da quantidade de informações, o ITEC também tem que se preparar para poder absorver e poder dar resultado nessa situação. Aí vem a grande pergunta. De 5 anos para cá, percentualmente, qual tem sido o aumento da demanda para o ITEC? Olha, essa pergunta eu não tenho como lhe responder, porque isso é uma necessidade muito pulverizada. A gente armazena... Nós estamos querendo dados abertos. No caso... Tiago, você tem alguma coisa nesses últimos 5 anos, mas com certeza de 5 anos para cá... ser 2 anos, sei lá. O aumento foi considerável. Eu posso dizer que o que a gente tinha de 5 anos para cá, 5 anos a gente estava inicial. Deve ter aumentado 500%. Pronto, o que eu queria dizer era exatamente isso, ou seja, a demanda que não é pequena e ela vai crescendo cada vez mais com o interesse pelos dados abertos, ela vai fazer com que o ITEC tenha que... Com certeza. Crescer. Porque não vai adiantar. Qual é o intuito? Você fornecer o dado e a sociedade trabalhar esse dado. Claro. Então, se você não fornecer, não serviu de nada. Alguma. E se você fornecer e não tiver a necessidade da sociedade, a sociedade não começar a aproveitar e reprocessar essa informação, também não vai. Então, o ITEC tem que estar sempre trabalhando, sempre se modernizando para poder atender essa demanda. Sem dúvida alguma. Tássio, oi, diga aí. Pois não? O que acontece? Tá ligado, né? Oi. Não se preocupe com o microfone, não. O portal de dados abertos do Estado, que é hospedado no ITEC, ele tinha em média 2.000 acessos por mês em 2014. Ele já está agora batendo os 5.000 acessos por mês, o que comprova que o aumento da demanda. E a tendência é que aumente cada vez mais. Sem dúvida. Isso colocar 2 anos, né, Tiago? Se a gente voltar para 5, o aumento é muito maior. Agora, você, por exemplo, que está à frente do ITEC, você está recebendo dados de todos os lados. Então, a objetividade desses dados recebidos e colocados para a sociedade tem sido grau 10 em termos de objetividade? Olha, grau 10 eu acho que é um grau muito alto. Ainda precisamos melhorar. Eu sempre digo que se a gente pensar que está em grau 10, a gente pensa que já está absoluto. Mas então... eu não estou falando da eficiência do ITEC, não. Mas do que o ITEC recebe de demanda. Não, com certeza a gente sempre precisa melhorar. Está crescendo. Eu acho que deve estar num patamar de 6 a 7.
e a gente sempre buscar a melhoria. Fornecer mais informações que sejam mais úteis para a sociedade. Muito bem, nós estamos chegando no final do primeiro bloco, eu vou pedir licença a vocês para ir até o nosso intervalo, e logo depois do intervalo ainda temos 2 entrevistados aqui que não foram colocados nas câmeras e serão assim que a gente voltar, certo? Então a gente volta já já. Pois é, gente, o buffet Taça de Cristal, esse buffet maravilhoso que nos atende, 9 anos de sucesso em Arapiraca e agora aqui conosco fazendo a parceria com o Almoçando com a Notícia e com a agenda lotada para formatura, casamento, aniversário, festa corporativa, o que você pode imaginar, eles estão fazendo realmente o maior sucesso. E no intervalo comercial mesmo, aí quando vão passar os VTs, vocês vão ver o VT do Taça de Cristal e vão ver que beleza que é. Vale a pena. O Riacho Doce Beach Residence, que é um empreendimento da Rava e da Teto Engenharia, com 303 apartamentos plantados à beira-mar de Riacho Doce, todos eles com vista para o mar. 303, hein? Nunca vi isso. Ecoprime, onde você leva o seu carro, numa loja finérrima ali na Deputado Zelage, logo depois do Palato. Eles lavam o seu carro com meio litro de água e te entrega como se tivesse saído de fábrica. Claro que você não vai levar para lá um carro todo amassado, arranhado, e querer que ele saia novo de fábrica. Não é assim. O carro normal, ok? Algás Conforto, a loja que não vende nada, vezes nada. Você vai lá para conhecer as aplicações do gás natural. Ah, não, mas é para cozinhar. Não, é para botar no veículo. Só? Não é. Tem até um ofurô movido a gás natural. A iluminação a gás natural. Então, sensacional, vale a pena conhecer. O bate-papo, que vocês sabem que a gente divide entre a Bodega do Sertão, que é estou no sertão, chegou lá, sabe que está no sertão, e de 15 em 15 dias o Filé do Zezé, que é outro centro gastronômico fantástico ali na Rua do Maicaia. Vale a pena. Voltamos já. O projeto Justiça Itinerante ele foi criado em 1997, já com esse intuito justamente de aproximação cada vez mais do Poder Judiciário em relação à sociedade. Nós levamos os serviços de documentação, casamento coletivo, aqueles processos mais simples que podem ser solucionados no único dia, e também um trabalho de parceria, né, com as universidades no sentido de levar oficinas dos cursos universitários no trabalho de extensão. Na realidade, não só os juízes, mas todo servidor público tem que estar o mais próximo do que produto final, que você vai prestar um serviço para a população, para a comunidade. Você está proporcionando cidadania, né? A gente vê o resultado, a gente fica extremamente gratificado. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residence conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residence. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, Escola de Contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet,
Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Ok, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, recebendo essas autoridades em tecnologia, em dados abertos e mais alguns assuntos aí que precisam dos dados abertos e que são aqueles assuntos que deixam muita gente assim com o fio de cabelo em pé e tal coisa, mas deixa para lá que a gente vai chegar lá. Marcílio Ferreira de Souza Júnior, que é professor do IFAL. Tudo bem, Marcílio? Tudo bem, Geraldo? Tudo. Meu maior respeito pelo IFAL. Eu acho que as escolas técnicas nesse país não deviam ter a quantidade que tem, devia ser muito, mas muito mais. Um país que tem tanta dificuldade para a educação tem que pensar cada vez mais na educação profissional. Não é isso? Exatamente. Primeiro é um prazer estar aqui e compartilhar essa mesa com colegas especialistas para discutir esse tema bastante relevante. Agradecer o convite do Cash pela oportunidade. E eu vou puxar um pouquinho para o meu lado. Puxe! E eu sou pesquisador do IFAL na área de tecnologias para a saúde. E ouvindo os colegas comentando, recentemente a gente estava com um projeto onde nós estamos entrando no SAMU para tentar não só abrir os dados, mas poder fazer um mapeamento, uma avaliação da qualidade dos dados disponíveis no SAMU. O SAMU, como um serviço importante, é uma das possíveis aplicações que vem sendo colocadas aqui de uso de dados abertos. E muita gente me pergunta quanto dado tem no governo que poderiam ser abertos. Eu gosto de responder, Geraldo, daquela forma. Não sei se vocês conhecem aquele filme Os Caçadores de Arca Perdida. Sim. Né? E existem minas de ouro dentro desses setores, desses órgãos governamentais que estão lá presas, precisando serem abertas para que a sociedade, os pesquisadores explorem. E ao chegar no SAMU eu me deparei exatamente com essa situação. Uma mina de ouro, uma base de dados com 10 anos dos atendimentos do SAMU na região metropolitana de Maceió, que estavam lá, né, indisponíveis, onde a gente poderia fazer um trabalho muito mais relevante para a sociedade. Mostrando até o que é a urgência ou a emergência na cidade, no estado de Alagoas, de 10 anos para cá. 10 anos, todo o histórico dos atendimentos, da quantidade de pacientes, vítimas atendidas, hospitais que esses pacientes foram levados. Inclusive, essa pesquisa foi fomentada pela própria FAPEAL, numa iniciativa importante de pesquisa para o SUS, onde esses dados, a gente geolocalizou esses dados, nós fizemos um rastreamento desses dados, e esses dados podem ficar disponíveis para fazer consultas pela própria sociedade. Então, há um pouco de contradição quando a sociedade gera esses dados governamentais que estão entrando nos bancos de dados, mas ao mesmo tempo esses dados não retornam para a sociedade. Mas eles já estão disponibilizados de alguma forma, não? No SAMU, que é um caso que eu estou citando, ele ainda precisa ser trabalhado. Não, precisa ser trabalhado. Não, precisa ser trabalhado. Mas é um assunto importantíssimo. Demais. Que aí eu fico me perguntando por que uma Secretaria de Saúde não disponibilizou esses dados. Nós temos parceiros na Secretaria de Saúde, eles estão com esforços gigantescos em relação nesse sentido. O Departamento de TI está fazendo parcerias com o próprio ITEC, com o próprio IFAL, e a gente está colaborando e tentando ajudar nesse sentido. Os esforços são grandes, né? A gente sabe dos desafios, né? Mas a CESAL, ela disponibilizou o espaço, o banco de dados está disponível e a gente está agora trabalhando. Então, acho que, a exemplo do SAMU, diversos outros órgãos do governo, né, estão aí gritando, né, por favor, abram meus dados, trabalhem meus dados. E eu acho que a gente tem esse papel de prestar esse serviço. Isso é uma coisa importantíssima que você está dizendo aí e que talvez provoque não simpósio, mas congresso, coisas assim de alto nível por aí, que não envolva só o SAMU, porque você foi muito claro, órgãos de governo que tem. Quem foi que falou sobre a mina de ouro? Foi você? Ou você mesmo? Quer dizer, as minas de ouro, né? Que você chega lá, está o ouro ali dentro e você não vê e a sociedade não sabe. Essa sociedade que pode reclamar e pode pedir isso. Exatamente. Então, esforços, né, de vários lados estão acontecendo. Inclusive, a abertura é obrigação, né, obrigatoriedade na lei.
A lei é de 2011, a gente está em 2016, então assim, existe um trabalho muito forte para tentar convencer isso, né, e avançar. Ao mesmo tempo que a gente abre, a própria população vai ajudar esses dados que estão, a qualidade dos dados que estão dentro do governo. Claro. Então é uma via de mão dupla, né? O governo disponibilizando e a sociedade ajudando a melhorar e aprimorar esses dados que Muito estão bom. armazenados. Importantíssimo isso que você... Bom, sensacional. André Domarques. Tudo bom, André? Prazer enorme receber você, que é o gerente de laboratório de computação da Universidade Federal de Alagoas. É isso? Não, na verdade eu vim substituindo o André Aquino, que é o gerente do laboratório. Quem? O André? É o André Aquino, porque eu sou... Ah, é outro André. Isso. Tudo bem. Mas quem vem substituindo fala tão bem quanto. Sabe de tudo, sabe de tudo. Não é? Me conta qual é o trabalho que o laboratório de computação da universidade vem fazendo. A universidade tem sempre que ser respeitada e a gente sempre espera um pouco mais dela. Eu posso falar assim de maneira geral. A gente tem desenvolvido projetos na área de cidades inteligentes e assim, em cidades inteligentes a gente tem uma carência. Gente, fiquem à vontade, por favor, para o almoço que acaba de ser servido. Do dados abertos, né? Tanto de consumidor de dados quanto de produtor de dados. Perfeito. Né? E assim, eu particularmente, eu tenho visitado alguns órgãos públicos aqui do estado e eu tenho visto uma dificuldade enorme das pessoas, dos técnicos, em disponibilizar, mas a gente sente a intenção, sente a vontade dessas pessoas em disponibilizar esses dados. Que a população, em especial os pesquisadores, é o que mais ganha, processar esses dados para gerar informações relevantes e que possam, como já foi discutido aqui, resolver problemas da sociedade. Claro, vamos lá, meu amigo. Eu gostaria de acrescentar também a fala que o André fez e que o Marcílio, em tom de provocação para a mesa, sobre o desafio da abertura e da qualidade dos dados que estão sendo disponibilizados hoje. Então, se a gente for pensar, por exemplo, se a gente quiser detectar ou descobrir quais são as melhores escolas do estado de Alagoas, em uma determinada região, sendo ela pública ou privada, a gente não consegue ter esse dado. Não consegue. Se a gente quiser fazer uma análise, eu estou falando agente sociedade. Lógico. Sociedade civil. Se a gente for pensar e quiser fazer uma análise sobre como eu posso caminhar de forma segura ou menos perigosa no estado, a gente também não consegue. Então, por que não consegue? Porque o dado não está disponível, primeiro ponto. Segundo ponto, às vezes porque a qualidade é baixa. Então, um desafio que a gente tem hoje, e essa responsabilidade não é exclusiva dos órgãos públicos, mas de todos, é fazer com que a gente amplie essa disponibilidade de dados, primeiro ponto. E segundo ponto, que a gente consiga compreender e fazer com que esse processo de abertura tenha mais qualidade possível. Então é só para trazer também um pouco de provocação para a mesa e ver também a opinião dos colegas. Uma provocação boa. Quem aceita logo a primeira? O André que estava com a palavra, depois vem para a Juscel. Só contextualizar, eu acho assim que o propósito dos dados abertos é desbloquear, destravar esses dados, como já foi posto, né, para que... Daí o nome, né? Daí o nome, dados abertos. Ou é aberto ou não é. Mas é importante frisar que isso tem que ser destravado, isso tem que ser desbloqueado. A quantidade de dados e informações que a gente gera na universidade é gigante. É gigante, a gente precisa colocar isso à disposição. Agora, por que não é desbloqueado? Ou quem é o responsável por desbloquear? É porque, assim, existem diversas dificuldades de ordem técnica, de ordem conceitual, até questão de propriedade intelectual também, e que isso precisa ser resolvido. O assunto está amadurecendo e assim o dados do GovBR ele é extremamente importante nesse sentido. Certo, Juscel. Realmente hoje quando a gente fala sobre dados abertos, a gente sempre pensa nas melhores das possibilidades. Mas já existem casos onde a gente também tem que pensar no seguinte:
A gente tem que, mirando os grandes países, como os Estados Unidos, que já existem dados abertos, como já foi falado, a gente tem que tomar muito cuidado para não acabar fomentando um Wikileaks brasileiro, aonde as informações que nós disponibilizamos de boa vontade, tecnologicamente falando, a gente fala tecnológico, quando fala em todos os âmbitos, não seja usado de má fé. Perfeito. A exemplo, todo mundo está falando a questão agora, pegando o nosso caro colega parceiro, falando sobre a questão do assalto, a questão da criminalidade. Se alguém que pega a informação e vê que existe uma grande criminalidade ali naquele, que se concentra naquele foco, e nos dados abertos ele sabe que ali é um grande foco, e logo assim a Secretaria de Segurança Pública pode usar como um ponto pontualmente para poder tentar inibir o crime naquele local, o crime pode migrar para um ambiente onde tem poucas ocorrências. Isso claramente pode acontecer. Eu estou dando um exemplo. Um exemplo hipotético, isso pode acontecer, tá? Ou simplesmente a gente aperfeiçoar a legislação dos dados abertos, aperfeiçoar a legislação dos dados abertos, aperfeiçoar a forma com que esses dados vão ser concentrados, o que pode ser, o que não pode ser, porque hoje a grande corrida tecnológica é fomentar a tecnologia, fomentar os dados. Você é a favor de que dados abertos, está valendo para todo mundo, que dados abertos venham a ser, num futuro, concentrados em um grande banco de dados, que aí sim eles fariam o controle do bom ou do mau uso deles? Eu sou, tecnologicamente falando, a gente sabe que quando a gente tem um único ponto de informação, que essa informação já foi tratada e já foi devidamente classificada, eu sou a favor. É a favor. Eu sou a favor. Não, eu queria até comentar, porque a gente está aqui tentando discutir pontos e a Fazenda vai falar daqui a pouco. Mas entenda que quando você colocar isso, eu vejo que, na minha opinião, o mais importante não seria ter um único local onde tivesse tudo. Talvez a integração desses dados, a disponibilidade deles, permitisse que esses dados possam ser cruzados sem essa sobrecarga e essa falta de direcionamento daqueles dados. De objetividade. Eles distribuídos seriam melhores aproveitados, eu acho. Do que concentrados? Eu acho. Claro. Agora, só que nós teríamos que ter uma infra que concentrasse as informações. É isso que eu estou dizendo. Mas nós temos hoje, basicamente, o IDEC para isso. Eu acho o seguinte, dois pontos entre o que está sendo debatido aí. Primeiro, a lei sobre o aspecto da não ter ainda muitas informações disponíveis. Na minha opinião, veja, nós temos uma lei de 5 anos. Nós estamos num estágio inicial, onde a própria sociedade... Usa o microfone mais perto. Desculpe, e as próprias organizações estão sabendo, estão começando a ver o que é que elas precisam disponibilizar e o que elas não podem disponibilizar. Perfeito. Porque existe uma série de restrições. Então, nós estamos no início, no processo de maturação. Então, são dados meio abertos. São dados meio abertos. Meio abertos, claro. Tem determinadas coisas, por exemplo, segredo de justiça num processo, não pode. Não pode ser. Não pode, é segredo de justiça, o nome está dizendo. Alguma coisa que vá influenciar na negativação de um projeto de governo. Não pode soltar os dados antes. Não pode, exatamente. E sobre o aspecto de estar concentrado ou de não estar concentrado, veja, na hora que a gente tiver condições de atender a tudo, pode estar concentrado, porque pode ser um facilitador. Sempre temos que trabalhar na forma de facilitar o acesso. Perfeito. E nunca que essa concentração sirva para atrapalhar. Perfeito. Se ela servir de alguma forma para atrapalhar, então vamos mudar o modelo e fazer diferente. Perfeito. Tiago, né? E aí, Geraldo, eu queria fazer alguns rápidos comentários, primeiramente em relação ao que o André falou. Concordo com esse problema, mas o maior problema é o problema de descumprimento da lei. Porque a lei de acesso à informação é muito clara, ela determina que os dados, no seu artigo 8º, inciso 3º, têm que estar disponíveis em formato aberto, legível por máquina. Inclusive existe um PL, um projeto de lei, se não me engano é o 4740, um projeto de lei que está na Comissão Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, que vai criar a lei de dados abertos. Vai ser claríssimo, a obrigação de que todos os órgãos públicos, isso aí, inegavelmente, a lei de acesso já determina, mas a lei de dados abertos vai deixar ainda mais claro, ou seja, o que há, acima de tudo, é um descumprimento da lei. É até compreensível por ser uma lei nova, por termos gestores ainda chegando, mas, por exemplo, vamos ter agora os novos prefeitos. É importante que eles saibam que eles têm uma lei a cumprir. E, sem dúvida, com a abertura de dados municipais, você começa a facilitar, por exemplo, o trabalho do Tribunal de Contas, você acompanhar como é que está a questão realmente dos dados municipais. Em relação ao que o Álvaro falou, a concentrar e desconcentrar, a gente tem estudado também lá na UFAL, até faço parte também do grupo do professor Ig,
que a gente já tem um conceito mais avançado, que é o conceito de dados abertos conectados. Inclusive, o Ig não falou, mas ele é junto com o professor Seixas da USP, ele é um dos autores do primeiro livro brasileiro sobre esse assunto. Talvez ele possa falar um pouco sobre esses dados abertos conectados como uma forma de prover essa integração que o Kerstin falou. Muito bem. Antes de passar para ele, agora eu quero apresentar um convidado que ainda não foi apresentado e vocês vão entender por que eu disse que propositadamente eu deixei para último. É o meu amigo Tássio Rodrigues Bezerra. Ele é agente controlador de arrecadação da Cefaz, chefe de segurança da informação, professor PhD em gestão de TI. Tudo bem, Tássio? Tudo bem, prazer enorme receber você aqui. Poxa, só vendo Campinense, não é não? Campinense da Gema. Não é? Da Gema, aquela você cidade que mexe comigo, não é, Tássio? Proposital por quê? Porque tudo isso vai gerar uma outra coisa que se chama desenvolvimento econômico e fiscal. Se a utilização desses dados todos for uma utilização correta, principalmente em relação a JUSEAL, em relação a FAPEAL, em relação à pesquisa de desenvolvimento de novos negócios e por aí vai beneficiar o governo do Estado e, sobretudo, vai beneficiar a arrecadação. Eu queria que você falasse sobre isso, Tássio. Mais uma vez, obrigado por ter me convidado, eu, o Kerstin, você, o Geraldo Câmara, né? Obrigado aqui aos colegas que se colocaram. E, bom, várias questões aí, né? Muitas. Várias questões estão em aberto. Primeiramente, né, eu até perguntei, né, aos especialistas em dados abertos, poxa, né, qual é o passo a passo que uma determinada organização ela vai ter que seguir para que, tá bom, estou a fim de abrir os meus dados, né? As minas de ouro, né, os veios de ouro estão aí ocultos, tal, né? O colega da UFAL falou também, né, que é preciso publicizar, é preciso abrir, é preciso disponibilizar esses dados, só que, obviamente, isso deve estar dentro de um planejamento, né? E aí os experts me responderam, né? Tudo tem que ser dado dentro de um planejamento, um plano de abertura de dados. Perfeito. Esse plano de abertura de dados, ele passa por várias questões, dentre elas, a própria classificação. Afinal de contas, os dados abertos, os dados só podem ser abertos, como, né, o Tiago falou, se não existir nenhum dispositivo legal que o impeça. O impeça. Então, para isso, a classificação. Nós estamos em tempo de LAI, de Lei de Acesso à Informação. E aí existe, obviamente, a necessidade de se classificar essas informações para que aquelas que são classificadas como públicas possam ser, então, publicizadas. Notem que publicar a informação em um portal web, publicar no portal da transparência, não é ter dados abertos. Os dados abertos, eles têm que ser oferecidos de forma bruta. A ideia é que você não tem que estar questionando o que é que o cara vai fazer com a informação. Abra os dados que você pode abrir e deixa que a criatividade do pessoal aflorar. Mas quem diz quem pode e o que pode abrir? Bom, então, uma vez que existe a legislação, né, quer dizer, a questão da Lei de Acesso à Informação diz: instituições, classifiquem as informações de vocês como sendo públicas, quais são os níveis? Reservados, secreto e ultrasecreto. Isso. Só que isto é sem prejuízo às informações que já são cobertas por sigilo legal. Exemplo, sigilo fiscal é determinado pelo Código Tributário Nacional. Perfeito. Existe o segredo de justiça, sigilo telefônico, sigilo bancário, etc. Então, vejam, coisas que são sigilo fiscal, portanto, não podem ser... Estão fora. Não, estão fora dessa publicação. Só que isto é uma parte da classificação. Exatamente. Existe classificação da informação quanto ao nível de sigilo, mas também existe informação, a gente tem que tratar, e segurança da informação também trata disso, perfeito, da integridade da informação, ou seja, também alguns dos convidados falaram sobre a qualidade dessa informação. Integridade você está colocando, inclusive, a autenticidade. Exatamente, ou seja, a integridade, ou seja, a fidedignidade da informação é uma informação correta, é uma informação que não foi alterada indevidamente porque não tinha direito, portanto, informação que a priori geraria falsas expectativas ou falsas inferências, né? Porque afinal de contas uma das aplicações de dados abertos é o quê? Fazer a ciência de dados, fazer os cruzamentos. E se você tem dados que não têm qualidade ou não são fidedignos, eles vão levar a conclusões errôneas e, portanto, a ações errôneas. Perfeito. Então, nós entramos nessa seara. Depois nós temos a questão de
formato, como é que isso vai ser, qual a tecnologia, vai ser download de arquivos, vão ser web services, enfim, quais são as tais das APIs, que o pessoal, que é um termo que está tão, né, em voga, que o pessoal não fala, que público. é Application Program Interface, Okay. ou interface programável de acesso, né, aonde a pessoa, de que forma um programa de computador pode ir lá consumir esses dados, que é um dos preceitos que o Tiago falou também a respeito de dados abertos, né? Então, por enquanto, essas são as minhas colocações. Muito bem. Digamos que daqui a 5 anos o estado de Alagoas esteja numa fase considerada excelente em termos de abertura de dados abertos. Que consequência trará isso para a Cefaz? Olha, acredito que os dados sendo abertos, né, o que tem que ser, digamos assim, e a sociedade fazendo suas inferências, a sociedade extraindo a sua inteligência, acredito que só pode ter aspectos positivos. Muito bem. Né? De tudo o que ele fala aqui. Eu tive uma dúvida, rapaz. Quando tem uma dúvida que surge na minha cabeça, nós confiamos nesse dado. Será que o dado que está disponível no portal das transparências dos municípios, do estado, do governo federal, eles são confiáveis? Eles são auditados como? Como é que nós chegamos a um consenso de dizer a lei manda, eu tenho que cumprir, e quem checa se esse dado é verdadeiro? Eu acredito que no caso do exemplo da saúde, aquilo ali pode ser confiável. Claro, realmente. ali é diferente. Ali é diferente. Porque é material. Totalmente, dá para medir. Dá para medir. Mas no caso de Boa transparência, eu comecei a analisar e vi, bom, lá diz, 131, lei 131 diz assim, publique receita e despesa em tempo real. Só indo lá. E pode publicar, mas só você indo lá e controlando, mesmo batendo essa informação, entende? E são dados abertos também. Até porque o próprio Tribunal de Contas, você mais do que ninguém sabe disso, tem feito um esforço imenso para que os jurisdicionados, sobretudo os prefeitos municipais, eles sejam capacitados a poder fazer uma prestação de contas real e verdadeira. Não é isso? E aí agradecendo o que o Tiago falou agora. Claro. E aqui estamos também imaginando que o próximo gestor está entendendo o que ele tem que fazer. Exatamente. Exatamente. Mas se ele não souber, você continua com dados abertos, mas errados. É verdade. Agora sabia que a base que nós assistimos até um projeto de dados abertos. Meu Facebook é um dado aberto meu. A sociedade faz isso. Ele bota os dados dele disponíveis. Olha, é verdade. E cada um usa e cruza dados da maneira que quer. Com relação a essa questão de fidedignidade dos dados, de integridade, todo gerador de informação, ele tem que se responsabilizar pela informação que ele está gerando. É a questão dos dados homologados. Então, há que se ter muito cuidado com de quem você consome dados. Porque você pegar bases da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal, da Segurança Pública, da Saúde, né, da Academia, e você misturar com um CD que você comprou pirata ali, né, e você misturar e fizer um BI desse negócio, né, fizer um cruzamento de dados, claro que não vai sair coisa boa. Não vai sair coisa boa. Por isso é que eu falei aqui sobre a questão de uma criação futura de realmente um banco de dados convergente, para onde esses dados abertos todos possam vir e daí eles possam ser abertos, realmente abertos. Existe claramente, existem metodologias para que se faça isso. Inclusive o Tribunal de Contas usa até uma que todo processo pelo qual é feito prestação de conta, você assina digitalmente. Perfeito. O que é hoje, qual o procedimento hoje comum que está havendo? Claro que a gente está partindo, levando para o lado do próprio trabalho, a gente está tentando acabar com o papel. Exatamente. É uma grande luta. É uma grande luta. Então, nisso daí, para os dados abertos, eu acho que é o ponto-chave, porque a partir do momento que você assina um documento digitalmente, comprovando que é você mesmo, e que hoje, para você ter um certificado digital, é coletada a assinatura, a biometria e tirado foto da pessoa que está comprando o certificado digital, você consegue homologar a sua base com uma base fidedigna. Não tenha dúvida. Para promover informação. Então, eu acredito até para que a pessoa seja um fornecedor de base oficial, também que seja criada uma legislação sobre o assunto, normatizando sobre a informação. E aonde deveria ser chamado a início o ITI, que é o Instituto de Tecnologia do Brasil, que o qual normatiza a ICP Brasil. Muito bem.
A partir dessas considerações, que eu achei fantásticas, inclusive, nós estamos chegando no finalzinho do segundo bloco. Deixa o homem que está à frente do simpósio, parece que ele quer falar alguma coisa em relação a esse assunto. Depois a gente continua, não tem problema. Sim, com relação à centralização, eu tenho visto que a academia tem caminhado para a descentralização, mas a descentralização de forma padronizada, né? Cada um publica o seu, mas de uma forma padronizada que todo mundo consegue se comunicar de uma mesma maneira. Então, isso tira uma sobrecarga imensa de um órgão que vai centralizar aquilo e flui melhor a abertura de dados. Com relação aos dados de segurança, por exemplo, eu acredito que publicar um dado gera não deixa o governo ficar sobrecarregado. O governo não tem que resolver tudo. Deixa a sociedade participar também desse processo. Vou dar o exemplo de moradias. Eu não conheço, moro na parte alta, não conheço a parte baixa. Vou morar no Farol. Qual a rua mais perigosa para me morar? Então, eu não tenho dado de segurança para ver isso. Então, a sociedade poderia gerar uma solução que mostrasse para o cara, ó, essa rua aqui no mês passado teve tantos assaltos, teve tantos crimes ali. Então, mas a sociedade só participa quando provocada. Se ela não for provocada, ela não participa. Por exemplo, isso que você colocou agora é maravilhoso. E eu até gostaria de continuar. Eu não gostaria não, sabe por quê? É um ponto positivo e negativo, mas se eu morasse na rua, eu ia achar ruim. Mas como é que tá divulgando que a minha rua é a mais perigosa? Não, entendeu? Pode sofrer no outro dia. Mas isso é provocação. Vai desvalorizar o meu imóvel. Isso é provocação pra gente entender. Ok, dá licença. Ó, que bom, chegamos num ponto assim de clímax gostoso. Mantenham esse clímax para logo depois do nosso intervalo, ok? Riacho Doce Beach Residence, bom demais. Plantado na praia, 303 apartamentos, dá para todo mundo. Tudo bonitinho, dá para investidor, dá para casal sem filho, dá para idosos, dá só para o fim de semana, para veranista, para tudo. Agora, todos eles com vista para o mar. Isso eu chamo o arquiteto que fez esse prédio de doido, varrido. Agora, vale a pena ver lá, não é competente, né? Bota competência nisso. A Ecoprime, que é aquela loja que com meio litro de água lava o seu carro, eu não acreditava, fui ver e vai ver como é que o bichinho sai de lá. Ali na Deputado Zelagem. Ao Gás Conforto ensinando a você como é que se aplica o gás natural e como vai ser o gás natural daqui para frente, fonte de energia que o nosso Brasil está precisando. A Bodega do Sertão, numa semana, fazendo bate-papo, na outra o Filé do Zezé fazendo bate-papo e o Almoçando com a Notícia feito magistralmente pelo Taça de Cristal. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residence conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residence. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Hoje eu acordei às 5h15, foi 1h30 mais ou menos de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca, mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil.
é algo que requer aprimoramento técnico. É imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil, é a atividade mais bonita, é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Muito bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje. Esse é um programa hoje de dados abertos, porque todo mundo que entende de dados abertos está aqui hoje, botando para fora o que pensa, o que sabe e o que quer, que é o mais importante, não é, Kécia? Você foi brilhante na escolha desse pessoal que está aqui. A gente estava conversando agora, ainda há pouco, com o Williams Lourenço Alcântara, não é isso, Williams? Que é responsável pelo simpósio Alagoas de Dados Abertos, que está acontecendo agora. Volte para o seu fio da meada. Bem, como eu estava falando, é que a publicação de dados abertos permite que a sociedade tire a sobrecarga do governo também. Não fique esperando o governo resolver o problema enquanto ela sofre. Ela atua nesse processo. Sim, mas eu tinha dito aqui que era necessário que essa sociedade fosse provocada. Sim. Aliás, em tudo. Se ela não for provocada, ela não vai. Mas ela é provocada a partir do sofrimento dela do dia a dia, né? Não, mas ela nem sabe desse sofrimento, ou ela nem sabe das soluções. É onde o velho publicitário aqui, que foi durante 40 anos, antes de ficar só como jornalista, vem e pula e diz assim, meu Deus, é hora de se botar isso sob a forma de divulgação de propaganda, de programa de televisão, de jornalismo, de tudo, mas se botar para a sociedade, qual é a participação dela, ou não é? Correto, concordo. É por isso que o objetivo do Simpósio Alagoano de Dados Abertos é levar isso para a sociedade, trazer ela para dentro do processo de mudança, fazer ela ativa, torná-la ativa. Eu vou dar uma sugestão, que acho que você convide, inclusive, o Williams para fazer o seu programa no mundo virtual, na TV Cidadã, para que ele fale sobre os resultados do simpósio. Seria importante, não é? Até o resultado e convidar também os ganhadores. Ótimo, perfeito. Agora, veja só, falando com o Marcílio também, é pessoal de pesquisa, o cara fala assim, ó, dados abertos saúde, dados abertos educação, dados abertos segurança pública. Aí Marcílio diz, rapaz, vamos cruzar a saúde, os dados da saúde com os dados da educação e com os dados da segurança pública. Aí você diz assim, mas aí eu vou descobrir o quê? Não só aonde tem mais violência, mas talvez onde faltou investimento em infraestrutura, porque o dado da contabilidade do município também deveria estar disponível, não é isso? O dado da fazenda também já está disponível. Então nós conseguimos cruzar essas massas de dados aí para gerar informação, como o Tiago lembrou, inteligência. Gerar inteligência nessa base de dados, não é isso? E às vezes encontrar o inesperado, não só o sofrimento, né? O inesperado, hein? Como o Marcelo deve ter encontrado, né, Marcelo? Umas coisas que ninguém tinha pensado nisso, né? Então eu acho importante essa discussão. Agora, peraí, eu volto a dizer, eu não sei, porque a minha cabeça sempre foi uma cabeça de planejamento estratégico que eu gosto muito, certo? O que nós estamos fazendo aqui é uma belíssima de uma reunião sobre dados abertos e sobre a sua possível aplicação, não é? Agora, ele vai para casa, o outro vai para o escritório, ele volta para o Juceal e por aí vai tal coisa. Quando é que vão se reunir de novo para falar sobre isso? Quando é que o governo, ou sei lá quem seja, aí sou eu que digo, cria um conselho ou cria alguma coisa que dê materialização a isso que vocês falaram, que você acabou de falar. Bem falado, Geraldo. Hoje nós temos 2 ambientes virtuais que reúnem a galera de dados abertos. Um é a lista dadosabertos-al@googlegroups.com. Repete. Dadosabertos-al, dadosabertos-al@googlegroups.com. Qualquer interessado pode pedir para se inscrever nessa lista, pois eu sou um dos administradores.
A gente tem uma discussão lá bem rica. Inclusive, toda a discussão do simpósio de dados abertos está dentro dessa lista. E foi montado recentemente um grupo de WhatsApp chamado IGOV Alagoas, onde... Como é, menino? É o IGOV... bebe antes e depois? Como é? Toma antes de beber e toma depois? IGOV. Ah, tá, não. IGOV de Inovação em Governo. IGOV Alagoas, que é um grupo de WhatsApp, onde vários estão aqui. Eu tô, o Álvaro, o Cashen, o Ig, o Williams, acho que o Macito também já está, enfim, outros serão convidados. Agora, esse é um grupo mais fechado, porque assim, ele só está realmente trazendo os especialistas em dados abertos, porque o que a gente, na verdade, faz no grupo é o que a gente está fazendo aqui. Discutindo essas questões importantes, o que é que pode, o que é que não pode, para exatamente ver como é que os dados abertos podem promover inovação. Pronto, mas você está chegando onde eu queria. Mas e aí, depois, cai no vazio? Não, é pelo contrário. Entendeu o que eu estou dizendo? Perfeito. Fica o quê? O que sai daqui? Ou de outras reuniões? Aí vamos lá. O que é que tem saído daqui? A partir da iniciativa do grupo, o que é que a gente começa a perceber lá? Iniciativas de eventos, como por exemplo a continuidade do simpósio de dados abertos. Existe um evento internacional chamado Dia dos Dados Abertos, que é o Open Data Day, que acontece mundialmente. Maceió teve esse ano, deve acontecer no ano que vem. A gente já começa a ver algumas pessoas interessadas em abrir negócios a partir de dados abertos. E nós já temos algumas empresas locais que usam dados abertos para seus negócios. Também surgem discussões do ponto de vista acadêmico, né? Aí professores como o professor Ig também têm contribuído lá. Enfim, é um grupo onde a gente discute dados abertos no contexto do governo, da academia e do mercado. Luiz Eugênio, como é que você vê o ITEC participando disso, sentindo que a demanda vem, que a necessidade de subir vem, a força maior do ITEC através de várias forças? Na realidade, o ITEC é um grande hospedeiro dessa necessidade desses bancos de dados, né? Apesar, acredito que a gente não tem ninguém participando nesses grupos, né, Tiago? Podemos fazer parte, porque os dados não pertencem ao ITEC. Isso. Os dados pertencem a cada secretaria, a cada órgão. O ITEC está trabalhando como um hospedeiro. Então, o que eu vejo da participação é que o ITEC pode incentivar, trabalhar em conjunto com essas organizações para que os dados sejam liberados. Fornecer tecnologia melhor, mais rápido. Tecnologia e até incentivando. Tá? Porque às vezes a secretaria fica com receio, fica com medo. E aí a gente tem que trabalhar em conjunto. Mas o ITEC mesmo não pode liberar os dados porque não é o dono dos dados. Jorge Neri, não sei porque eu acho que você sai daqui hoje como FAPEAL com muita vontade de pesquisar o resultado desse assunto. Sai daqui muito demandado, né? Na verdade, o dado em si, a informação hoje, ela está circulando no mundo inteiro, porque todo mundo hoje tem um celular, todo mundo tem um smartphone, então todo mundo hoje acessa informação. Eu vejo que a FAPEL, por exemplo, ela hoje tem um banco de dissertações e teses para facilitar a busca por quais pesquisas já foram desenvolvidas para que a gente melhore o investimento. Então o governo do estado hoje quer a transparência da informação na FAPEL para democratizar o recurso de fomento. Porque através da informação, se eu tenho acesso às últimas pesquisas, eu sei de qual princípio eu parto. Então assim, a gente sai daqui demandado de ações voltadas para a questão de dados abertos. A gente sai muito demandado porque a gente sabe que hoje grupos de pesquisa surgirão e essa é uma demanda que a FAPEL tem que assumir nesse processo. E você tem deixado os seus dados abertos para saber o que vocês estão pesquisando? Sim, está aberto sim, através desse banco de dissertações. Tudo que está sendo pesquisados está lá, as pessoas conseguem ter acesso. Ou seja, todo edital agora sofre uma divulgação maior, toda a sociedade, porque o governador solicitou à presidência da FAPEL que toda pesquisa fomentada pela FAPEL tivesse um retorno direto para a sociedade. Perfeito. Certo? Porque aí sim vale a pena investir em pesquisa, em ciência, em tecnologia, porque a sociedade é beneficiada. É verdade. Certo. Nós vamos ajudar. O Tribunal de Contas vai ajudar. Vai ajudar no sentido de colocar informações que vocês não tinham ainda acesso. Nós vamos liberar sobre dados abertos todos os dados encaminhados em 2010 até agora pelo município na área contábil. Quando eu digo contábil, é toda a receita, toda a despesa, em todos os elementos que podem ser cruzados na área da saúde, na área da educação, na área de segurança, na área de pessoal. Então imagine a possibilidade, como disse o Williams, de negócios, né, que podem gerar.
mas principalmente pensando se há algum projeto aberto, público, de graça, que possa retornar isso, não como um negócio, mas como um serviço para a sociedade. Né? Como um serviço para a sociedade, para que o próprio gestor acompanhe a sua própria situação, que nem sempre ele entende daquele dado contábil como um dado humanamente incompreensível. Eu quero saber da saúde, foi quanto? Se está 30% de chegar no limite, não é que está faltando tanto, entende? Então, assim, transformar esses dados abertos em brutos, como você colocou, Tássio, mas a questão é que esses dados, qual o projeto que transformou esses dados em... Entendi, posso entendê-los, posso visualizá-los, posso compreender o que objetivar para a sociedade, não ser aquele que está sentado na cadeira agora. Vamos lá. Pegando só esse gancho do cash. Com certeza. Tá tão na moda não, corretamente, né, sendo apurada essas operações da Polícia Federal, né, essas investigações. E até conversando com o Tássio, a gente está iniciando um estudo nesse sentido, de usar os dados abertos para combater a corrupção. Então existem várias iniciativas, até eventos, né, onde o pessoal está usando o dado aberto, esses dados fiscais, financeiros, e está inferindo, trabalhando, cruzando dados para detectar distorções e uma possibilidade de corrupção, né? Então isso também aumenta o controle social da sociedade. Então a sociedade pode ter esse controle em cima desses dados governamentais e poder trabalhar essa vertente também. Tássio Rodrigues Bezerra, fase quase que final do programa, eu faço uma pergunta que vai valer para todo mundo. Que pergunta eu não fiz a você? Você não sair frustrado daqui. Você agora é entrevistado e entrevistador. Ok. É o assunto que você acha que devia ter sido falado por você e não foi. Bom, eu acho que assim, a gente governança corporativa e governança de TI, né? Eu acho que nós temos que né, o Tribunal de Contas da União, né, a União hoje, o Marcílio falou a respeito né, dessa iniciativa, né, dessa ação de combate à corrupção e que tem provocado aí vários hackathons, né, que são concursos de aplicativos, né, e tal. E eu gostaria de saber, por exemplo, enquanto entrevistador, que iniciativa, por exemplo, como é que o Tribunal de Contas do Estado, né, como é que ele já lançou esse olhar sobre esse grande trabalho que é tentar aferir como é que está a conformidade, né, das nossas organizações públicas, né, e tentar induzir esse trabalho de conformidade que passa pela questão dos dados abertos, passa pela questão da transparência, né? Agora nós vamos ter que ser rápidos nas perguntas e respostas. Ok, eu tenho mais que agradecer a sua pergunta, porque ele passou para mim, não foi? Exatamente. Mas é assim, resumidamente. Não era isso, mas ele passou para você. Eu vou falar do ITEC também, rapaz. Nós estamos fazendo uma parceria com o governo do Estado, o ITEC aqui representando, e que a nossa ideia é criar agora um grupo de inteligência. Dados abertos, com dados fechados, que sejam cruzados, que gerem inteligência na gestão, na segurança pública, na educação, na saúde, cada um com a sua preocupação. E daí vocês viram como demoramos aqui para discutir sobre dados abertos, nós estamos entendendo. Agora imagina isso com os dados que não são abertos. Com certeza. Não é? Muda tudo. Eu agradeço. Meu amigo ITEC, Luiz Eugênio, que pergunta eu não fiz a você, rapidinho. Essa é difícil dizer. Mas o que fica, o recado que fica, eu acho que é a integração. A integração. O ITEC tem que trabalhar junto com todos os órgãos do governo do Estado para integrar e disponibilizar mais dados à sociedade. Não tem a dúvida. Então fica esse recado, fica esse trabalho para a gente trabalhar em conjunto com o grupo já existente aí, do qual o Tiago faz parte. Inclusive eu até passo para o Tiago. Assim. Eu acho que esse programa está criando trabalho para vocês, mais. Mas não tem problema não. O ruim é ficar sem trabalho. É verdade. Obrigado por ter vindo, viu, meu amigo? Obrigado por ter vindo. Tranquilo. Álvaro de Oliveira, Jussel. Eu sempre tive assim eu tive duas fases da minha vida. Uma em que você pensava em junta comercial e dizia, mas não era aqui não, só aqui não, era no Brasil inteiro. Era uma coisa terrível. Depois ela foi se aperfeiçoando. Hoje eu acho que é para dizer, o que você acha? É isso? Hoje a gente
pode dizer o seguinte: desde 2013 para cá, somos considerados a melhor junta comercial do país. Eu sei disso. Nossas experiências, nós conseguimos compartilhar com vários estados e não deixamos de visitar outros estados. Muito bom. Certo? Então, existiu por parte um investimento muito forte na área de tecnologia, porque antigamente via-se tecnologia e hoje mudou-se, graças a Deus, esse conceito, que o pessoal de tecnologia era o pessoal que chegava, a lâmpada queimou, troca ali, ar-condicionado queimou, chamou o rapazinho da TI. E existe até alguns vídeos engraçados sobre esse assunto. A partir do momento em que cada um trabalha realmente no seu posicionamento, TI como um ponto estratégico, não como ponto de decisão, que a gente tem que entender que TI é um ponto estratégico. Nós fomentamos as ideias, o gestor decide se faz ou não, e a gente dá o resultado esperado. Perfeito. Só rapidinho, quantos dias se abre uma empresa hoje em Alagoas? Média? Por força de lei, o pessoal diz que é 48 horas. Não, mas não 48 horas. Mas entre de 2 a 6 horas no máximo, você já está com a sua... De 2 a 6 horas? Com a sua inscrição dentro da junta comercial, com o seu CNPJ e os órgãos parceiros, se for uma empresa onde tenha um baixo risco, já salvará automático do bombeiro, do IMA, tudo. Que beleza. Muito obrigado por ter vindo a esse programa. Meu amigo Tássio Rodrigues Bezerra, já falou. Vamos lá. Tiago Ávila. No mais, Geraldo, queria agradecer a oportunidade e também não poder deixar aqui de parabenizar todo o esforço do governo federal, a partir do Ministério do Planejamento, que tem feito um trabalho espetacular de abertura de dados no governo federal. Já temos hoje cerca de 17 instituições do governo federal com seus planos de dados abertos, ou seja, a sociedade já tem como saber o que é que vai ser aberto a nível federal nos próximos anos. E, inclusive, eu destaco aos que tiverem interesse que possam tomar conhecimento do Decreto Federal 8.777 de 2016, que ele explica detalhadamente sobre essa questão de como abrir os dados abertos, como o Tássio falou. Concluo dizendo que é uma oportunidade muito grande que os dados abertos traz para construirmos uma sociedade mais integrada, mais cidadã e mais inovadora. E parabenizo, Geraldo, por você trazer um tema aqui tão específico, tão rico, acompanhado aqui por esse conjunto de férias. Parabéns. Obrigado a você por ter vindo, ok? Jorge Ney. Agradeço Agora nós temos que ser muito rápidos. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento, aqui discutindo isso, e dizer a pergunta que não me fez. É a relação dos dados para que uma secretaria contribua no trabalho para a sociedade. Perfeito, ou seja, fazer logo essa troca. Essa troca de informação. Muito bom. Igber Bittencourt, obrigado por ter vindo. Obrigado também, Geraldo. Parabéns por essa iniciativa. É muito importante mostrar para a sociedade a importância da importância dos dados abertos e do envolvimento da própria sociedade civil. É outro mecanismo de manifestação, não somente as ruas, mas se envolver na transformação social através do desenvolvimento de aplicações inovadoras usando os dados. Ok, obrigado. Muito obrigado por ter vindo. André Domarques, que bom, André, você que é da UFAL. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço a todos, foi assim uma conversa bastante rica e não deixemos isso ficar apenas aqui. Vamos já com a continuidade, assim, a academia, a gente necessita bastante desses dados, não só consumir, mas também produzir esses dados, para que isso possa gerar transformação, para que isso possa gerar resultados significativos para a sociedade e para as organizações. Obrigado. Muito bem, Marcílio IFAL, Marcílio Ferreira de Souza Júnior, que coisa boa. Obrigado, Geraldo, foi um prazer. Concluo dizendo uma frase que eu ouvi de um colega há um tempo atrás: eu só acredito em dados abertos quando a China começar a abrir os dados dela. Só que isso já é uma realidade. A China já tem iniciativa de dados abertos, então está na hora da gente começar a abrir, né, Alagoas, Brasil e provocar cada vez mais essa discussão. Muito obrigado. Williams. Bom, agradeço pelo convite. Gostaria de, primeiro, parabenizar a Alagoas. Nós temos avançado muito na dados abertos. E deixar o convite aqui a todos participar do Simpósio Alagoano Dados Abertos. Vai ocorrer dia 19. Está acontecendo onde? Na Estácio, Faculdade Estácio. Né? Dia 19 de novembro. Okay. Próximo sábado. Onde vai ter apresentações de várias aplicações que utilizam dados abertos. Hoje, sábado. Próximo sábado. Sim. Hoje, isso, sábado. Hoje. Tá agradeço o convite. Obrigado por ter vindo. Meu caro Kerstin, meus respeitos. Mas eu só agradeço. Que tema, que maravilha. Os convidados enfeitaram e fizeram tudo por esse público. A gente tem que agradecer, porque ele só faz uma ligação
explica para eles dizem assim, eu vou. É muito bom, esses caras são muito bons. Isso demonstra assim, que eles, além de trabalhar com um tema importante, estão disponíveis. Né? É verdade. Um abraço a vocês todos que estiveram conosco. Muito obrigado a vocês que em casa também estiveram. Até o próximo, se Deus quiser. E ele mandou dizer que quer. Quando ele manda dizer que quer, os nossos encontros estão marcados, porque nós somos ungidos pela bênção de Deus. Até lá, gente. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30 e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. Um juiz ele tem que ter essa sensibilidade e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito, ele não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade.